Posso tentar meu fone. Vamos lá, né, pessoal? Boa noite, Takashi. Isso. Boa noite. Boa noite, Takashi. Podemos dar início. Vamos ver o que eu resolvo com o ruído aqui. Tá bom, vamos lá. Bom, nós estamos abordando já há 2 semanas, né? Terceira semana já, falando sobre a questão de receitas para uma associação, né? Então, nós citamos já várias maneiras de trabalhar, inclusive o questionamento em relação à relação e a possibilidade de fazer bingo, fazer com que haja concursos, premiações, uma série de ações, né? Então, em primeiro lugar, tem que estar previsto essas atividades dentro do estatuto, na atividade de receitas. Isso é, o Código Civil me obriga que descreva as formas de receita que a associação pode ter. Então, independente da sua finalidade, dos seus objetivos no processo, então eu posso fazer com que haja uma descrição das atividades. E normalmente a descrição do pessoal é muito sucinta, muito simples demais e acaba não atingindo as necessidades do pessoal. Então, nós falamos que isso é um volume de possibilidades de receita, ela chega em torno de 28, 29, até 30 modalidades de receita. Então, nós estamos discorrendo algumas dessas possibilidades de receita. Então, nós falamos a questão de que pode organizar o bingo. Uma outra receita interessante é promover concursos para que possa promover premiações, principalmente de lojas. Lojas que precisam movimentar, atrair pessoal, de tal maneira que, com isso, a loja em si, ou a associação comercial, por exemplo, só pode organizar, por lei, um evento só por ano, e, além do mais, tem todo um rigor em relação à questão de registros de uma série de atividades. A associação pode fazer esse tipo de ação também de uma forma mais simplificada. Isso é, eu posso fazer um por mês, uma por semana, cada 15 dias, eu posso promover esse tipo de evento. Então, eu posso fazer acordo com as associações comerciais e posso estabelecer formas nos quais as lojas podem prontificar de dar produtos e fazer com que isso seja sorteado em prol da comunidade no processo. Isso faz com que a loja tenha uma certa facilidade em termos de propaganda, e, ao mesmo tempo, ele pode fidelizar os seus clientes. Então, se a pessoa compra numa loja determinada quantidade de produto, então ele pode receber um vale-brinde que a empresa comprou com antecipação via associação, no qual, dentro de 15 ou 20 dias, vai ter um concurso de um prêmio qualquer e ela possa premiar com isso. Então, isso são motivos no qual eu posso fazer com que haja uma espécie de um giro de receita ajudando a comunidade, ao mesmo tempo ajudando aquelas empresas que realmente queiram participar do processo. Então, isso só é possível se a associação tiver previsto esse tipo de atividade. O que a Receita menciona que, se eu der prêmios em dinheiro, nesses casos, a lei me obriga que eu faça a retenção do valor do prêmio em 30% disso em retenção de imposto de renda. Então, se o prêmio é R$ 10.000, eu posso dar 10.000, mais 3.000 tem que estar recolhido isso como imposto de renda retido na fonte, e a associação tem que fazer esse recolhimento e entregar esse documento ao ganhador, de tal maneira que ele não vai levar os 10.000, vai levar seus 7.000, vamos supor, mas se ele colocar esses R$ 3.000 de retenção de imposto na sua declaração de imposto de renda, ele pode ter esse dinheiro de volta no processo. Então, a retenção sou obrigado a fazer. Se for prêmio de produto, não tem isso. Então, eu posso dar geladeira, fogão, não sei o quê, eu posso isso fazer com que haja em material. Então, essa forma pode combinar com a associação local, isso via CDL ou via associação comercial local, pode fazer esse tipo de combinação
e fazer esse tipo de premiação, né? E aí é obrigado a adotar a seguinte forma: ou você usa o pleito do certame da Loteria Federal, ou se você quiser fazer isso diferente, sem obedecer isso, você é obrigado a ter um auditor presente no sorteio, e isso tem que ser colocado de uma maneira aberta à rádio, televisão, internet, de tal maneira que as pessoas possam estar assistindo também. Então, existem essas duas formatações de premiação. E isso pode ajudar uma associação, ou duas, ou quantas associações forem necessárias, assim como pode ajudar o comércio local para que haja uma revitalização dos negócios e estimule as suas atividades. Então, se isso é o posto de gasolina que vai comprar a cota, se é o supermercado, se é uma farmácia, uma padaria, não teria problema nenhum, e isso poderia estar dando um upgrade no comércio local. Então, isso pode ser feito, esse tipo de atividade, no qual, desde que você tenha previsto dentro do seu capítulo de receita, que você pode ter resultado de sorteios, né, e pode ter esse tipo de atividade. Tá? Em todos, conforme o valor que você vai trabalhar nesse processo, o que temos que tomar cuidado, que acabei de falar em relação ao valor do dinheiro, que tem que fazer atenção no imposto de renda. Né? Se é produto, não tem esse tipo de atividade. E esses materiais podem ser doados pelas empresas ou então ser comprados pela associação. A associação pode fazer a venda dessas rifas antecipadas, com isso levanta o dinheiro, e com isso eu posso comprar, se o prêmio é geladeira, posso arrecadar o dinheiro, comprar a geladeira, e aquela geladeira vai estar disponível. Ou se, no caso, eu não tiver comprado a geladeira, no caso, eu posso ter um contrato de reserva numa loja qualquer. Então, tem uma loja que vende eletrodoméstico, posso fazer um contrato com ele, que aquela marca, aquele modelo de geladeira, aquela série daquela geladeira fica com uma reservada para que ela fique marcado que é para prêmio, e a pessoa pode fazer até merchandising sobre isso, e ela não precisa dar essa geladeira primeiro ou vender para a associação para que possa levantar dinheiro. Não, então eu posso fazer uma reserva, com isso arrecado e consigo pagar a geladeira e, ao mesmo tempo, também então, fazer o sorteio daquele material no processo. Então, isso são maneiras que existem de como você pode fazer para arrecadar recursos para a organização. Então, não precisa estar simplesmente preocupado em ter receita de subvenção do governo, da prefeitura, coisa parecida. Então, você pode criar esses mecanismos, né? A outro que nós falamos outro dia foi exatamente a questão de comercialização de produtos, que você pode comercializar produto seu ou de terceiros, desde que esteja escrito isso no seu estatuto. Então, eu posso vender produtos que nada tem a ver comigo, mas o resultado disso vem para mim. Exemplo, vai. Eu posso ter uma associação ambiental e posso estar vendendo pão, posso estar vendendo bolacha, posso estar vendendo frutas, o que for no processo, desde que cumpra o alvará da legalização dessa comercialização, com nota fiscal, bem entendido, sem que incida tributação, eu posso fazer essas vendas e, com isso, o resultado dela vai para a organização. Então, eu posso ter literalmente um comércio voltado para isso. Alguns supermercados, alguns grupos de supermercados, por exemplo, é comum reservar um espaço para você, um stand qualquer, no qual permite que você faça a venda diretamente dos seus produtos ali para os frequentadores do supermercado. Então, é comum no supermercado em São Paulo e em outras grandes cidades, eles reservarem uma gôndola voltada para a ação social, e aquilo é destinado para que as associações de interesse vá naquele lugar, exponha o seu produto e possa fazer a venda também, independente de você ter uma loja aberta ou coisa parecida. Então, isso já é uma prática, já em alguns supermercados, já tem gôndola especializado, que ele fica numa posição estratégica, no qual não há necessidade de que ele esteja dentro das gôndolas do supermercado. Então, na parte externa dela, ela deixa reservados esses espaços. Né? Então, isso depende apenas da negociação com o supermercado. Assim por diante,
você pode ter uma série de maneiras de comercializar produtos próprios ou de terceiros, desde que você não concorra com o produto que está vendendo no supermercado, para que não haja, muitas vezes, uma concorrência desleal, uma vez que estão te disponibilizando espaço para trabalhar com isso. Então, essa é uma das pontes de recursos que o pessoal não sabe utilizar no processo. A outra questão é a prestação de serviços. Então, eu posso criar núcleo de prestação de serviço, nem que a atividade seja ambiental. Eu posso prestar serviço, por exemplo, na saúde? Pode, não tem problema nenhum, desde que você crie um departamento de mão de obra e dentro dela você vai fazer mão de obra, você vai ser faxineiro, vai ser limpeza, vai ser enfermeiro, você vai ser massagista. Qual profissão não interessa. Ela não precisa ser a profissão voltada na sua atividade fim, que é a questão do meio ambiente. Então, isso é uma maneira de ter receita. Com isso, posso fazer com que preste serviço no processo e vocês tenham esse ganho desse mecanismo. Então, é permitido fazer esse tipo de ação. Ao mesmo tempo, quando você faz esse tipo de ação de mão de obra, ela te dá uma outra conotação interessante, que você pode utilizar esse mecanismo também para que seja inserção das pessoas no mercado de trabalho. Então, ela está dentro da preconização do que se fala a LOAS, que é a Lei Orgânica de Ação Social, que é a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Então, está totalmente dentro, permitido, sem problema nenhum. Sem nenhum tipo de artifício, elas podem estar registradas na associação, sem que haja nenhum tipo de divergência ou de passivo trabalhista em cima delas no processo. E isso tem o nome técnico de consórcio de empregadores, e com isso você pode estar gerando um grande volume de serviço para o pessoal. Por outro lado, também existem outras questões que vocês podem fazer internamente, que, além da venda de produtos e serviços, nós comentamos outro dia também, em relação a terrenos baldios. Quantos terrenos baldios você tem na sua região, nos seus municípios, nos pontos nobres, que aquilo está simplesmente enchendo de rato, bicho, barata, um monte de coisa, e aquilo, muitas vezes, o proprietário está devendo IPTU, um monte de coisa, não tem, às vezes, jeito de você viabilizar aquela área. Então, a associação pode fazer um acordo com o proprietário que use essas áreas para alguma destinação, se vai fazer um estacionamento lá dentro, ou se vai fazer algum tipo de horta comunitária, alguma forma que possa viabilizar usar aquela terra, de tal maneira que, com isso, faça seu acordo com o pessoal dentro do proprietário e com a prefeitura, e que, no momento que ela está sendo usada pela associação, então essa pessoa fica dispensada de pagar o IPTU. Então, com isso, não aumenta o IPTU das pessoas e pode fazer que, com isso, aquele terreno onde tem uma dívida enorme de IPTU, ela pode ser pago lentamente com essa renda do processo e não permite que seja executada essa propriedade. Então, ajuda o proprietário no processo e, por outro lado, também a renda disso ajuda o município, a sua associação ou as demais no processo. Nós recomendamos sempre que, quando faz esse trabalho, não faça só para beneficiar a sua associação que está propondo nisso. E o ideal é formar 2, 3 associações para que aquele valor, nem que seja um valor pequeno que dê resultado, aquilo alimente 2 ou 3 ou 4 ou 10 associações, de tal maneira que prove que aquilo não está sendo feito só para poder aliviar o IPTU de alguém só no processo, e que ela tem uma função social nessa propriedade e, com isso, eu posso manter. Se nisso eu faço, uma horta comunitária, ou então eu posso fazer até um viveiro de mudas ornamentais para poder fazer com que haja jardinagem. Então, eu posso ter uma série de utilização dessa área e, com isso, o proprietário fica isento de pagar IPTU e, em troca disso, você pode fazer com que o passivo que ele tenha na prefeitura ela seja amortizada com um percentual dessa receita para que o prefeito possa receber com que X% do resultado ela seja para amortizar o passivo da prefeitura, ou mesmo fazer com que
eu posso negociar que, em vez de devolver isso para a prefeitura, eu posso fazer o valor equivalente ao IPTU que está devendo, para que faça ação social com isso para a sociedade civil local no processo. Então, ajuda a prefeitura a eliminar o passivo, ajuda o proprietário, porque não vai perder a área ou não é executado. Por outro lado, você tem receita nessa administração dessa área, você pode gerar emprego e renda nesse local, ao mesmo tempo está ajudando outras organizações da cidade, que, no caso, em vez de depender de uma subvenção pública municipal, a rentabilidade daquela área possa estar beneficiando outras organizações. Então, são formas que é possível de fazer e depende de como você vai trabalhar com essa organização e aquele negócio, né? Nunca pensar em sozinho no processo, e sim como é que isso pode ser benéfico para ajudar as demais organizações. Então, isso é o papel das instituições que podem fazer trabalho sobre isso. Além disso, também, eu posso fazer com que, com esses tipos de recursos no processo, eu possa estar pegando esse próprio terreno e fazendo com que instale oficinas ou algo também que possa também até construir nessas áreas. O que a lei me fala? Se eu tenho um contrato de uso dessa área por mais de 20 anos, tá? Se você não quer fazer de 20 anos, faça com 10 anos, prorrogável por igual período, mais 10 anos. Quando tem 20 anos de processo de uso, você pode fazer o pleito de uma construção com recursos públicos. Então, mesmo que o terreno não seja seu, se você quer construir uma oficina mecânica, um laboratório para o pessoal, um monte de coisa, eu posso buscar esses recursos a nível de programas governamentais, no programa de Secretaria de Geração de Emprego e Renda, e eu posso construir esses imóveis, e isso fica de benefício ao proprietário da área no final da amortização, na depreciação desse imóvel no processo, que é 20 anos no processo. Então, com isso, eu posso até construir dentro daquele imóvel. Então, a forma como você vai negociar, como você vai fazer, essa criatividade depende do grupo que vai trabalhar para ver as possibilidades de utilizar, principalmente os terrenos que têm mais valorização, que estão abandonados, e muitas vezes aquilo está num imbróglio desgraçado de inventários, de uma série de situações, ou nem sabe onde estão essas famílias no processo. Quando não há identificação de quem que é o proprietário, isso é fácil de definir. Se você vai na prefeitura, existe um departamento chamado Cadastro Técnico Imobiliário, CTM, que é mencionado, onde tem um mapa de todos os lotes do município que tem o nome dos proprietários de quem está ali. E se tem imóveis que não tem nem identificação, não sabe nem quem que é essa área do processo, você pode fazer o uso dessa área e fazer com que, com isso, se você utilizar por mais de 2 anos, e se você estiver ocupando essa área, pode até pedir uso capião dessa área. Então, existe uma série de ações que podem fazer para que não deixe esses espaços vazios, simplesmente no sentido de que aquilo cresce o mato e a especulação do cara fique nesse processo. Então, para que não haja esse tipo de ação, então a organização pode trabalhar com esses tipos de ações nesses terrenos, tá? Então, existe uma série de ações que pode trabalhar, inclusive com terreno que está em litígio, que esteja brigando alguém, ou de uma empresa falida, ou que ela foi tomada pelo INSS, ou pelo governo federal, pela falta de pagamento, um monte de coisa, que estão abandonados e caindo aos pedaços esses imóveis. Pode fazer um acordo com a justiça e você ser o gestor dessa massa falida, e, com isso, você trabalhar dentro dela. Principalmente quando tem galpões industriais, galpões ou casas abandonadas no processo, e ela está à mão da justiça, está na vara da falência, coisa parecida, a associação pode pedir o uso dessa área, e, com o uso desta área nesse processo, eu posso fazer com que promova uma espécie de documento, de um laudo, de como você encontrou o imóvel, e, com isso, eu posso fazer com que faça toda a reforma naquele imóvel
e demonstrando a despesa que você gastou nesse tempo, nesse período, nesse imóvel. Quando esse imóvel for a leilão do processo, e se eu tenho um contrato com a justiça de que eu estou usando aquele terreno, aquela propriedade por 10, 15 anos, 20 anos, que seja o contrato, e se aquela área está indo em leilão no processo, o comprador do leilão tem que obedecer o contrato já firmado anteriormente com a associação, que a associação vai utilizar aquilo por X período e que, desse valor, esse contrato tem que ser respeitado e o comprador desse imóvel não pode simplesmente, porque ele arrematou no leilão, vai fazer você sair do lugar. Não pode fazer isso. Então, com isso, para poder arrematar o leilão, a pessoa tem que ir obrigado a cumprir o contrato que foi firmado para a manutenção daquele prédio. Automaticamente, as pessoas não vão querer comprar essas áreas que tendo esse imbróglio no processo. E para vocês, isso é uma senhora de uma saída nesse programa de trabalho para fazer isso. E toda a benfeitoria que você fizer, você catalogando isso, lançando na sua contabilidade, como contrapartida da manutenção daquele prédio. Quando esse prédio for a leilão no processo e não havendo ninguém interessado na compra desse processo, você pode dar o lance através das despesas que você teve na reforma daquele imóvel e na manutenção que você teve nesse mecanismo, e esse valor que você gastou demonstrado contabilmente, esse valor pode ser dado como valor de entrada no leilão e você pode arrematar esse imóvel com custo do valor venal inicial do processo. Então, você vê a situação que pode acontecer com isso. Então, existe todo um sistema desse jeito que você pode viabilizar para não ficar simplesmente parado com uma organização, porque não tem ajuda, não tem condição, não tem jeito, ninguém me ajuda, e fica numa choradeira desgraçada e não sabe trabalhar com isso para que possa estar sendo compatível com a possibilidade de trabalho de vocês. Então, isso é um dos pontos que as pessoas não sabem trabalhar e acaba perdendo essa oportunidade e só fica só na choradeira que nós falamos, né? Então, esse tipo de negócios podem ser feitos como, vamos supor? Então, um prédio desse jeito, que eu vou fazer um acordo com a promotoria ou a vara da falência ou o INSS, nós sempre recomendamos que firme um contrato de locação. Então, não no sentido de você fazer a permissão do uso sem ônus. Muita gente, a pessoa fala, não tem nada, então eu quero de graça, eu não quero pagar nada, tal. A pessoa pode até conceder para você. Mas, sendo de graça, todo esse processo, como você não está pagando a ninguém, no momento que ela for leiloada, você tem que cair fora e acabou, que não está pagando nada. Agora, se eu tenho um contrato de locação por 15, 20 anos no processo, e amanhã acontece o leilão, aquele contrato tem que ser cumprido. Então, se eu vou pagar simplesmente um enorme galpão R$ 1.000 por mês, a pessoa que comprar aquele galpão que vale uma nota preta no processo, se comprar, vai ter que receber só R$ 1.000 por mês e não vai poder tirar vocês do processo. Porque vocês estão fazendo atividade de interesse social, então simplesmente a pessoa tem que respeitar o contrato, não vai poder tirá-los do negócio. E assim por diante, tem todo um esquemático do processo que favorece as organizações desse mecanismo. Então, não tem nenhuma desculpa de que você não tem dinheiro, não tem instalação, não tem sede, não tem nada. Então, não é esse jeito que se faz o processo. Existem, sim, mecanismos legais disponibilizados que basta ter esse tipo de conhecimento para que troque essas informações e que saiba aprender a utilizar essas ferramentas no processo. E isso tem que estar previsto no estatuto, né? Se você não colocar esses tipos de situações, que você pode ter rendimento de imóveis próprios ou de terceiros, se não tiver mencionado dessa forma, não pode fazer, porque esse imóvel que está no leilão, que está na justiça é de terceiros. Então, com isso, eu posso estar utilizando essa área no processo. Assim por diante, as formas de trabalhar e de ter receita têm uma diversidade monstruosa dentro do estatuto. A questão é como saber utilizar esse mecanismo. Então, todo mundo só pensa em doação, mensalidade, patrocínio,
né? São coisas comuns que colocam no meio. Convênios, né? Você pensa em fazer algum termo de cooperação, alguma coisa, e esquece das demais. Por exemplo, eu tenho também a questão das conversão das multas sociais. Isso é, as pessoas que foram condenadas na justiça para não irem presos no processo, a lei permite que aqueles eh, crimes mais, né, menos hediondos, vamos chamar, ou então menos graves no processo, então eles podem fazer com que pague uma multa para ficar livre nesse processo. Então, a associação pode pleitear com que, com isso, essa pessoa venha trabalhar para você ou venha doar produto, um monte de coisa, e com isso ele acorda com a justiça e isso simplifica a pessoa. Eu preciso de algum profissional de alto gabarito, que eu não tenho, mas tem um cara condenado que cometeu qualquer tipo de crime qualquer e a justiça então pode fazer com que ele cumpra as horas de trabalho dele, em vez de estar na cadeia, ele pode estar na associação contribuindo com você. Assim como se tem que pagar a multa, em vez de pagar a multa na justiça, no processo, ele pode passar esses recursos para a organização e vocês receberem mensalmente o valor da multa aplicada para ele. Tanto multas sociais como multas ambientais. As multas ambientais têm uma restrição de uso dela, que ela só pode ser utilizada para mitigar questões ambientais, não posso usar para outra coisa. Então, posso, no máximo, usar para educação ambiental, mas sempre com viés ambiental que posso utilizá-lo. O social já não é tanto. Eu posso utilizar social, ambiental, na educação, na saúde, no esporte, o que for no processo. Ela não tem essa amarra de obrigatoriedade. Então, mas também tem que estar escrito no seu estatuto que você vai poder receber a conversão das multas sociais e das multas ambientais. Se não tiver escrito no seu estatuto, também não pode. Então, são ações que você tem uma gama de atividades para fazer. Existem outros termos no processo que foram feitos, que é o termo de colaboração e o termo de fomento no processo, que saíram esses termos somente na lei do Marco Legal. Ela começou com a 13.019 de 2014 e consolidou esse termo na lei do Marco Legal, a 13.204 de 2015, que estabeleceu esses termos diferentes no processo. O que é o termo de uma cooperação? Termo de cooperação é uma associação com outra associação ou uma associação com órgão do governo, vão fazer trabalhos em conjuntos, mas não há envolvimento de recursos. Vai colaborar, não vai ter dinheiro no processo. Isso é, vamos trabalhar em conjunto. Então, isso é um termo de cooperação. Quando há um dinheiro que você vai fazer um trabalho para o governo vai pagar para você, nesse caso, o termo chama-se de colaboração. Então, substituindo os antigos convênios no processo. Então, quando o órgão público, uma autarquia ou uma prefeitura, ou mesmo a iniciativa privada, vai te pagar para uma associação, então o termo passa a ser de colaboração. O outro dado é termo de parceria, né? Há um equívoco também enorme do trabalho. Termo de parceria é: eu vou fazer uma ação e o poder público ou outra organização entra com uma parte dos recursos e você, a sua organização, também vai entrar com outra parte. Então, é parceria. São duas que vão conjuntamente executar uma ação. Então, tem a participação dos dois lados. Muita gente confunde a parceria pensando que só vai receber do governo e executar. Aí não. Aí é contrato de prestação de serviço. Não tem nada a ver com a parceria. Agora, parceria, então, a associação vai entrar com alguma coisa para complementar a necessidade do governo. Aí, nesses casos, são termos de colaboração. Né? A parceria vão trabalhar em conjunto, sem envolver recurso de um para o outro. Vão trabalhar em conjunto, na verdade. Então, esses termos, por exemplo, infelizmente, as pessoas
não fazem a leitura correta das legislações e normas e acabam misturando todo um trabalho no processo. Então, com isso, tem uma série de atividades que podem ser executadas dentro do município para fazer um trabalho. Um dos pontos mais polêmicos do processo dentro dessa receita é a questão seria mensalidade ou anuidade. Né? Todo mundo coloca assim, mensalidade, cada um vai pagar mensalmente um valor. Não, não é mensalidade. Por quê? Se eu faço o plano anual de orçamento das ações e com isso eu vou saber quanto gasto no ano, eu vou ver de que forma eu vou ter receita. Eu preciso completar a receita, porque não tenho dinheiro suficiente para isso. Então, eu vou dividir esse custo anual pelo volume de associados contribuintes no processo. Então, eu tenho um valor anual que vai poder pagar mensalmente. Mas, na verdade, o termo correto é anuidade. Então, eu tenho que ter R$ 1.000 de cada um, que eu estou em 10 pessoas, que eu vou precisar anualmente de R$ 10.000 no processo. Então, com isso, anualmente foi estabelecido um contrato, um orçamento, um plano de trabalho, que para fazer isso eu preciso de 10 mil por mês. E aí vai dividir por número de associados. Se você aumentar o número de associados, você pode abaixar o valor daquela anuidade, porque houve a divisão sobre isso. Então, isso é uma outra coisa que o pessoal não sabe fazer. Estabelece um valor aleatório, dá na cabeça de alguém e fala, vou cobrar R$ 100, acabou. De quantas pessoas? De 2 pessoas, uma pessoa, de 200 pessoas. Né? O que você vai fazer com esse dinheiro? Dá para pagar alguma coisa ou é só para tomar cafezinho? Entendeu bem? Então, se você faz o planejamento anual do processo, eu sei qual é o valor que vou precisar, e em função disso eu posso e devo fazer essa divisão por número de associados, do quadro associado que você tem, para transformar esse valor, para cobrir essa despesa, em anuidade individual do processo. Então, não é mensalidade. Assim por diante, então, a classificação de receitas, há uma série de detalhes no processo que não é simplesmente escrever o que você pode fazer, o que você pode fazer para ter dinheiro só. Não. Nesse momento, nesse plano de trabalho, a concepção do conceito da sua organização vai estar definida a sua sobrevida através desses termos que se colocam de tipos de receitas. Então, isso que o pessoal tem que entender e, infelizmente, pouca gente tem noção do que nós estamos falando em receita. Acha simplesmente que é receita para cobrir um gasto qualquer. Põe qualquer coisa aí. Né? Quer dizer, é uma brincadeira estúpida que o pessoal faz e não sabe como trabalhar com isso. Aí chega na hora de pagar as contas, tem que fazer vaquinha. Né? É um absurdo um processo que é a demonstração clara de que não houve um planejamento do processo. As entidades mais antigas, as mais tradicionais no processo, faziam todo ano o que chamavam de livro-ouro. Não sei se você já ouviu falar. Era um livreto que a pessoa comprava, que tinha uma capa dourada, e sabia que esse ano eu vou precisar de R$ 200.000 para poder manter a organização das minhas atividades. Então, com isso, passava o livro-ouro, com que a pessoa pudesse contribuir com o que ele pudesse contribuir, para chegar no final do exercício com 200 mil que eu preciso. Então, tem com isso contribuição, né, de pessoas com valor baixo, superior, o que for, e com isso é considerado como livro-ouro que é feito no processo. Então, as pessoas lá no passado, havia esse tipo de costume, e o livro-ouro nada mais era do que a tradução do orçamento necessário por ano para funcionar aquela organização. E isso, com o tempo, se perdeu e as pessoas relaxaram completamente. Então, o capítulo de receita tem essa complexidade do processo de que pode trabalhar dessas maneiras. E ainda tem outros tipos de receitas ainda muito melhores também, que ao longo do tempo nós vamos te mostrando para vocês entenderem como que possa ter recursos dentro daquilo. Né? Que existem outras questões de, vamos por assim,
um outro caso que é complicado, né? Eu posso fazer usufruto de terceiros, usufrutos, tá? Isso é, alguém tem uma máquina, por exemplo, um trator, está parado, está lá caindo os pedaços. Eu posso fazer um acordo com o proprietário dessa máquina, um trator, que eu posso utilizar esse trator, vou me comprometer a manter a manutenção dele. Com isso, eu posso fazer um trabalho de terraplenagem ou fazer trabalhos de obras, no caso, um monte de coisa, e esse aluguel dessa máquina vai uma parte para a associação que fez esse trabalho, outro vou pagar o operador da máquina e uma outra parte vou pagar, né, o dono dessa máquina. Então, ele não me doou essa máquina. Não, a máquina é dele, o patrimônio é dele. Eu vou utilizar, vou usufruir essa máquina e vou fazer com que haja renda nesse processo. Isso é chamado de usufruto que forem conferidos a ele. Tanto faz isso se é um carro, se é um investimento, se é, né, equipamento, material, não importa no processo. Então, esses são alguns dos itens que nós estamos mostrando para vocês de que tipos de receitas que uma organização pode ter para que ela possa atuar não simplesmente naquele objetivo que você escreveu. Os objetivos da atividade, né? Fim, atividade e meio, são ações que vocês podem fazer. No entanto, se ela não tiver condizente, coerente com o capítulo de receita, não vai poder fazer, né? Então, isso que tem que deixar bem claro nesse processo. Tudo bem? Vamos lá. Perguntas, dúvidas? Rubens. Rubem Landeiro. Vamos lá. Oi, boa noite a todos aí. É que o Takashi falou muito rápido, eu queria que ele me explicasse melhor. Quando ele falou lá de consórcio de empregadores, como é que seria isso? Tá. Não é uma terceirizadora de serviço, coisa parecida, tá? A CLT, o artigo 2 dela, que foi escrito em 43, bem entendido, ela fala que o empregador pode ser pessoa física, jurídica ou coletivo. Isso é, várias pessoas jurídicas podem se juntar numa única figura jurídica e registrar nesse CNPJ e colocar à disposição dessas empresas. A Lei 97, 90 e 99, a lei da OCIP, o artigo 3º dela, o inciso 9, me fala o quê? Novos modelos experimentais de produção, comércio, emprego e crédito. Então, traduzindo em miúdo, eu posso ter uma associação em forma de OCIP que seja um empregador e, com isso, eu posso disponibilizar para várias empresas esses funcionários. Então, você vai ter 10 em um, 50 num, 20 no outro, tal. Não precisa estar no CNPJ dessas pessoas e elas podem estar dentro do CNPJ da associação, só que essas empresas têm que estar associadas com você. E, com isso, com esse processo, eu posso fazer com que esses funcionários, em vez de estar no CNPJ de cada uma dessas empresas, estar na associação. E como vou treinar, capacitar e vou fazer a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, então essas pessoas que tiverem registro na sua associação estão dispensados de pagar o INSS patronal, que a lei do ALOAS me fala que se você fizer inserção no mercado de trabalho, você tem direito de isenção da cota patronal trabalhista. Então, com isso, todos estão registrados dentro da associação, só que com isso barateia o custo da folha de pagamento. Nós estamos falando de uma diferença de algo em torno de 28% da folha de pagamento. Então, com isso, essas pessoas empregadas dessa forma, para as empresas que vão participar desse consorciamento, sai muito mais barato
e não há, assim, a questão de ciranda dos funcionários. Isso é, um funcionário trabalha numa empresa, faz a caveira, vai para o outro, faz a caveira aqui, vai para o outro, fica pulando de emprego em emprego. Com isso, se eu estou com 20, 30, 50 pessoas consorciadas no processo, se o cara perdeu um emprego, perdeu 50 empregos e nunca mais vai achar lugar para trabalhar, não é isso? Então, isso na cidade ou nos bairros é fácil de fazer um trabalho desse, e isso ajudaria todo mundo, o comércio, a indústria local, um monte de coisa, tá? Então, essa foi a votação. Tem um código Professor de Takashi, trabalho especial, tá? Vou professor falar. Takashi, e a associação tem que ter quanto tempo para poder criar esse consorciamento de empregadores? Não, eu não tenho necessidade de ter prazo de funcionamento. O ideal é que essa associação tenha pelo menos 3 exercícios, ou pelo menos um exercício, um balanço, para que possa provar que se está fazendo a coisa correta. Tá? Então, à luz da lei, não tem nenhum tipo de prazos recomendados. Né? Por uma recomendação de cautela, nós falamos que o ideal é que a associação tenha pelo menos 3 exercícios. Por que motivo 3 exercícios? Porque se eu tenho 3 exercícios, eu posso solicitar a certificação do SEBAS para isentar isso. Como a certificação dela não é mais obrigatório, bem entendido, então eu posso ter um CNPJ com curto espaço de período, desde que eu tenha a comprovação da atividade, pelo menos um exercício, não tem problema nenhum. Tá? Professor, puxando o gancho aqui, nós fomos registrar o Estatuto da Amazon Food, no qual um dos objetivos era o consorciamento de empregadores. E aí o cartório, claro, não escreveu isso na nota devolutiva, apenas disse assim, olha, analisa essa situação, me chamou e disse, não, isso aqui não, é na junta comercial. Aí eu disse assim, tem certeza? Ela disse, não, se você colocar antes aqui do consorciamento de empregadores, promover o consorciamento de empregadores, eu até deixo se registrar. Mas Não, consorciamento de empregadores, você não pode fazer isso, porque isso caracteriza atividade econômica, e aí teria que não. você registrar na junta comercial. Não é nada disso, basta ele ler a legislação da OCIP para ele, esfrega na cara dele o artigo 3º, inciso 9, e o que está comentando isso é totalmente equivocado no processo. Se ele escrever isso, dar um despacho desse jeito, você pode denunciar e cassar o registro do cartório desse cara, porque ele não tem que dar nenhuma opinião sobre isso. Perfeitamente. Né? E a sua fala agora deu para compor essa justificativa para poder... na verdade, quando a gente chegou lá, ele cortou 90% do nosso estatuto, porque disse assim, ó, tu está caracterizando a atividade produtiva, você tem que abrir uma empresa ou uma cooperativa. Eu disse, mas o que mais tem é atividade de produtor. Ele disse, não, mas é produtor rural, não é produtor urbano. Eu disse, você está com preconceito com o produtor urbano? Ela disse, não, mas você não pode dividir lucro. Eu não estou dividindo o lucro, está aqui no meu estatuto. Aí ela pediu para eu colocar que eu não divido o lucro, que já está no estatuto, na parte dos objetivos do estatuto. Isso é interferência cartorial, e isso é ilegal o cartório fazer esse tipo de comentário, né? E se tiver alguma imposição no processo, ele tem que dar o despacho por escrito e dar o motivo desse processo. Normalmente, no cartório, obrigado a ter o AB responsável, e esse despacho nunca pode ser de um escrivão, e sim tem que ter um OAB assinado. Se alguém fez esse processo, ele está costumeiramente costuma fazer isso, manda o sujeito escrever essa obrigatoriedade, e com isso a gente faz uma defesa em cima disso, mostra a ilegalidade do processo e pode pedir, juntamente com a Defensoria Pública, reclamação para cassar o OAB do cara que está lá dentro ou demitir o cara que é escriturário desse negócio, tá? Não pode fazer esse tipo de ação, tá? Isso, lembra que aí, aí no cartório daí de Manaus teve uma manifestação que um babaca qualquer me falou que não podia ter endereço fixo no processo? Não sei se vocês lembram. Teve um período que o cara fez isso, né? Então, eu simplesmente mostrei para ele. Tem um Código Civil que obriga. Quer dizer que você criou um Código Civil só para você? Né? Como nós vamos fazer? Vamos reclamar isso aqui, vamos mostrar para a promotoria pública? Ou então você muda essa postura?
mudou na hora. Tá, Takashi, não existe, quando você fala em conscienciamento de empregador, ou seja, são um grupo de pessoa jurídica. Pode ter pessoa jurídica limitada, pode ter MEI, pode ter Pode, vários. qualquer um. A classificação jurídica tributária dessas empresas não tem nenhuma influência no processo. Tá? Professor, porque o importante dentro disso aí é você ter várias pessoas jurídicas, para não Sim. caracterizar No que. mínimo 3 pessoas jurídicas para compor, mínimo. Tá? Ok. Tá bom? quando a gente procura sobre consórcio de empregadores, vem muito só sobre uma legislação de consórcio de empregadores rurais. Cabe isso Sim, também à questão urbana. isso porque é o seguinte, o processo começou com a área rural, né? Na verdade, quem começou com isso, eu conheço a história desse processo, porque o advogado que impetrou o mandato para poder viabilizar isso é um advogado de Maringá e começou com o setor de canavieiros. Não sei se vocês lembram, uma série de épocas que houve denúncias onde havia mão de obra de cortadores de cana, verdadeira mão de obra escravo no processo, e tinha um problema sério, porque a usina de cana, ele não tinha terreno suficiente para ela. Então, ela teria que arrendar terreno de várias pessoas para produzir cana. Então, se obedecesse a legislação do jeito que estava ao pé da letra, se eu arrendava 10 propriedades, eu tinha que ter 10 registros daquele funcionário. E se eu trabalhava 10 dias num produto proprietário, tinha que dar baixa, registrava para mais 5 dias no outro proprietário, dava baixa, para dar mais 10 dias no outro propriedade, assim por diante. No fim, numa única safra, o cara tinha que ter 2 carteiras, não dava mais para fazer registro, e isso é simplesmente impossível no processo. Então, com isso, um advogado lá de Maringá, baseado na CLT, entrou com uma ação contra o governo nessa questão, e aí foi criado esse tipo de código que chama consórcio empregadores, e isso começou a valer somente só há pouco tempo no processo. Isso é a partir do ano 2000, 92, na verdade, que houve o advento desse código no processo. Então, você imagina que tem desde 43 até 92, por aí, não se usava esse tipo de recomendação. E só desse momento em diante que foi criado o código, e aí chegou-se à conclusão que não poderia ser simplesmente só para a área rural, e que sim, também poderia ser para demais áreas. Na área rural foi feita uma legislação específica para isso, em função dessa situação que estava acontecendo com os cortadores de cana, tá? Então, mas isso é válido para todo o território nacional, tá? Para outras áreas também, tá bom? Perfeitamente. Obrigado pela resposta. Carlos. Deixa eu puxar um gancho aí nessa pergunta do Rubem aí. Professor, então a associação cria um quadro de pessoas que vão ser treinadas para trabalhar e vai ter os empregadores. Os empregadores, então, tem que criar o conselho institucional na associação? Não. Eles têm que estar associados e você tem que definir uma regra de como é que vai ser feito esse processo, de tal maneira que, se ele não pagar as coisas, eles são responsáveis, solidários para aqueles funcionários, um monte de coisa, no qual ela possa fazer com isso não só usufruir desse benefício, mas fazer com que essas empresas que vão utilizar esse mecanismo, já que vai ter um custo de mão de obra menor, também exige que esses caras também dê contrapartida social, e não só isso, com que faça o cumprimento do artigo 7 da Constituição Federal, que é o direito do trabalhador rural e urbano, e que obedeça aos pré-requisitos estabelecidos nisso também, tá? Ou seja, uma parte desse dinheiro vai para os fundos, o fundo social, o fundo trabalhador. Não. Eu tenho que criar o fundo trabalhador, que esse fundo trabalhador é obrigado, que é o provisionamento antecipado do 13º, das multas de gestão trabalhista, de licenças de INSS, que ocorre com os funcionários. Então, esse pagamento é obrigatório para criar esses fundos, para que essas pessoas não deixem o funcionário
simplesmente a revelia quando chegar no final do exercício. Então, isso é obrigatório fazer. Os demais fundos, no caso, não têm nenhuma necessidade do processo, a não ser que envolva com o uso de equipamento, material, que aí teria que fazer o fundo de investimento para que haja a depreciação dos equipamentos utilizados. Então, somente o Fundo Trabalhador que é obrigado a fazer por uma questão constitucional do processo. Tá? E a empresa, ao pagar isso, o que acontece? Mensalmente, ele está pagando já o 13º, então, com isso, quando chegar no final do exercício, em novembro, dezembro, ela não precisa estar preocupada em levantar dinheiro para pagar o 13º. Ele já está provisionado durante o ano. Tá? Coordenação, fecha o microfone. Professor, o senhor falou sobre utilização de área para produção. Lá na região lá do pai, lá do Fabrício, é tipo um INCRA lá, um local lá de produção lá. O Fabrício tem um pedacinho da terra lá que o pai dele cedeu lá para ele. Lá a gente tem o plano de montar aquele trio lá, o do sisteminha, o tanque de peixe, produção de horta. E aí o Fabrício estabeleceu contato com o pessoal da região lá, que está com a associação parada lá e tudo, eles, a comunidade lá. Sim. A gente precisa de, como é que fala? Aprender mais sobre como poder ajudar esse pessoal lá, né? Nós já fizemos muito trabalho desse jeito também, em zonas rurais, onde tem terras que estão ociosos, que se deixar uma terra rural ocioso, pode ter uma invasão, ou então ela pode ser desapropriada para fins de reforma agrária e a pessoa penalizada. Então, muitas vezes, você pode fazer o trabalho nessas terras para que seja feito uma espécie de um condomínio de produção agrícola, de tal maneira que, com isso, o proprietário ainda tem a possibilidade de ser remunerado nesse processo e gerar emprego e renda pessoal. Tá? Isso já tem vários exemplos de trabalho que nós fizemos, principalmente no caso em Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul principalmente, nós fizemos para poder fazer a criação de bovinos, para fazer esse tipo de ação, aproveitando terras ociosas que estavam paradas para não serem desapropriados. Tá? Lá também eu vi a dificuldade lá, eu fui lá o Fabrício, e o ônibus lá para dentro, assim, lá anda uns 3 quilômetros para dentro, lá não tem ônibus. Tem um que para lá na avenida lá, desses 3 quilômetros lá, mas no final de semana ele não vai não, só na semana. Não. Então, todo esse tipo de trabalho pode ser feito. Transporte coletivo também é uma das coisas que não é para ser empresa, não. Tá? Hoje, o transporte coletivo, sendo uma empresa, acontece a situação que você acaba de mencionar, porque não é rentável, não tem como atender, então, automaticamente, as empresas não atendem a necessidade da comunidade. Tanto é que na Lei 97, 90 e 99, na Lei da OCIP, no artigo 3º, foi feito o inciso 13, que ele me fala que qualquer tipo de mobilidade pode ser feito via uma associação. Então, com isso, definiu nessa legislação que todo trabalho de transporte coletivo e de cargas podem ser uma OCIP tendo imunidade tributária. Porque hoje, numa empresa de ônibus de transporte coletivo, se ele for pagar a tributação, ele paga algo em torno de 46% a 48% de tributo sobre sua receita. E sendo associação, é zero. É só isso. E tem como criar uma ADS rural lá naquela região, então? Sim, sim. A agência de desenvolvimento local, ela não é somente para a cidade. Ninguém falou que é só para a área urbana. A agência de desenvolvimento da cidade é para desenvolver a cidade no seu conjunto. Se é urbana, rural, o que é, não interessa. Ela é para administrar as necessidades do município. Tá? Obrigado. Não precisa criar uma outra só para isso, não. Tá bom? Vamos lá. Mais pergunta? Jocinete. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor Takashi. Vamos lá. Segunda-feira vai ter reunião no Conselho de Desenvolvimento Rural. E
eu estou levando esse assunto que você está debatendo com a gente, da questão do molho d'água valer cerca de R$ 280 por mês, porque isso é uma coisa que a gente já está tentando há muito tempo e não consegue, e agora você está falando a questão do transporte, a zona rural nossa está sem transporte, porque o transporte era municipal e sucateou tudo, entendeu? E aí eu queria saber, que eu vou propor a eles do senhor estar fazendo uma reunião online com o Conselho CMDR extraordinária, Sim, para à não vontade. ficar só na minha palavra, porque eu não sei explicar muito bem, Tranquilo, está à disposição, tá? entendeu? E não é só E isso não, tá? Assim como você pode fazer a questão da manutenção das estradas vicinais, que o município tem uma dificuldade muito grande de manter a as manutenção da estradas. zona rural nossa, eles só jogam saibro só. Sim, Na nossa zona rural não tem estrada, não. exatamente. Além disso, a iluminação pública, a iluminação ficou agora responsável da prefeitura. Então, o que acontece? Toda a rede de distribuição elétrica da zona rural, que é o mais complicado, também passa a ser da responsabilidade da prefeitura. Então, existe uma série de situações. O outro lado, alguns municípios, né, no Brasil, tem problema sério de segurança na zona rural, onde muitas vezes há assalto, há uma série de ocorrências policiais e as estradas municipais não são patrulhadas, não são vigiadas no Aqui estava processo, né? vindo muita gente de fora, estava tendo Isso. problema sério com o pessoal da zona rural. Exatamente. Então, isso se monta o que nós chamamos de Conselho de Segurança Pública e acaba montando o que nós chamamos de segurança comunitária. Então, ela não é armada, mas ela, através de comunicação de rádio, um monte de coisa, ela pode criar pontos de vigia e, com isso, inibir que qualquer tipo de pessoas estranhas possam adentrar dentro disso. Então, existe também esse tipo de ação que pode trabalhar, tá? E o mais importante na área rural, que tem que trabalhar, é exatamente a questão da viabilidade econômica dos municípios na zona rural. Porque o município se preocupa simplesmente em cobrar imposto, IPTU, um monte de coisa na área urbana, então ela tem que dar atenção para esse pessoal, mas a área rural, por não dar nenhum tipo de receita ao município, o prefeito simplesmente ignora o mecanismo. E o plano diretor, quando se fala em plano diretor, ninguém falou que é só para a área urbana, né? O plano diretor é para o município. Então, tem que ter um trabalho especialmente para a zona rural, para ser contemplado as necessidades da comunidade rural, tá? Tá. O que eu queria falar com o senhor também é que a sede do Instituto Faculdade Já foi fundada no CNPJ em maio de 2003. Meu pai me deu a parte do terreno, me deu de boca, né? E aí eu construí a sede é minha, eu construí, mas ela é cedida por Instituto Faculdade Já desde a fundação. O endereço dela de fundação é aqui. Quer dizer, em 2023, nós vamos fazer 20 anos. Aí a gente pode se apropriar dessa lei aí que a gente pode construir, mas não sei o quê, porque Não, aí você vai pedir uso capião na área? não, você Na falou zona- que se a pessoa tiver 20 Contrato? anos lá no espaço, Não, se você tiver um contrato de uso da área por pelo menos 20 anos, então você pode pleitear recursos governamentais para eles poderem investir em você. mas se está no estatuto desde da Não, fundação, não. O que importa é você não ter um contrato. Ele só te deixou usar, só isso. Cadê o contrato disso, locação dessa área? Então, o que você tem que fazer é um documento agora de um contrato que você tem o uso até hoje e daqui para mais 20 anos você vai poder utilizar a área total.
aí, em função disso, pode pleitear recursos para construção. Tá? Mas isso só depois que a gente fizer 20 anos? Não, não. O contrato que você firmar que tem que ter o prazo mínimo de 20 anos. Tá? E aí, se eu quiser, um negócio que meu pai é coisa pra caramba. Se eu fizesse contrato desde 2003, quer dizer, a gente já vai ter 20 anos. Só que você já perdeu tudo. Não adiantou nada. Então, o que importa é você fazer um contrato agora, tá? Para você poder usar por um período de 20 anos. Aí você pode estar pleiteando investimento, dinheiro para construção, que em 20 anos a obra deprecia. Então, com isso, em função disso que tem esse prazo de 20 anos. Tá? Tá bom, obrigada, hein? Nada. Vamos lá. O que mais? Associação Copper 3R. Takashi, boa tarde. Boa noite, gente. Boa noite, já, né? Sim. Desculpa. Takashi, eu queria perguntar em relação às contribuições dos associados, né? Seria como que faz esse documento fiscal daí, no caso de doação, de contribuição, né? Então, como eu falei para vocês, tem que ter o orçamento anual, qual é o custo da manutenção dessa atividade sua, e aí essa manutenção tem que ser custeado como, né? Uma parte pela receita própria no processo, e se por acaso a receita própria não for suficiente, então eu tenho que dividir isso com o número de associados que vão ser responsáveis para que com isso possa encerrar o ano de forma legal no processo. Então, a mensalidade ou a anuidade, no caso, que seria a forma correta para trabalhar, tá? Então, e se for assim, no caso da associação lá, né? Poderia ser utilizado só como um fundo para educação ambiental, para comprar saco transparente lá que eles querem para... Não, aí a aplicação do seu recurso no processo tem que estar dentro do plano de trabalho para ver o seguinte, qual é o teu histórico de receita, qual é o teu histórico de despesas e que tipo de sobras que podem ter e como é que eu vou destinar esse tipo de ação. E se eu preciso, está faltando dinheiro ou não. Se estiver faltando, onde vou buscar esse complemento. Então, quando faz seu plano anual de trabalho, é exatamente isso que tem que apresentar. E o pessoal não sabe fazer esse tipo de planejamento, porque ali está o planejamento financeiro e um cronograma físico do processo, porque você tem uma data que vence a conta de luz, tem uma data que vence a conta de água, não sei o que, tal. Então, você tem que ter o dinheiro naquele momento no processo, ou você vai arrolar dívida nesse mecanismo. Então, com isso, nesse planejamento que vai fazer, bom, meu faturamento tem que ser X mensal, só que eu tenho que entregar material em X período para que possa ter recebimento no tempo hábil para pagar minhas contas em relação a isso. Caso contrário, se atrasar na coleta um monte de coisa, também vai me atrasar a entrada de dinheiro e isso vai me provocar um custo adicional de multa ou coisa parecida. Então, esse tipo de planejamento que tem que ser feito e aí dá para saber se sobrou ou não dinheiro nesse processo. Isso você vai ter que contar com toda a depreciação dos equipamentos, das instalações, da modernização da instalação, o valor que você vai pagar, 13º para o pessoal, férias, e se tiver alguém com problema de saúde, afastamento. Então, essas contas que têm que ser colocadas no papel e tem que ser feito esse tipo de plano de custo no processo. Tá? Então, a gente já fez um orçamento anual, né? Para fazer o contrato novo com a prefeitura. Esse mês já está rolando contrato por um ano, né? O pagamento da prefeitura. Então, as despesas administrativas e operacionais fica tudo por conta desse contrato aí, né? Sim, mas aí tem alguns detalhes, outras coisas na parte de, às vezes eles querem viajar para fazer um curso, não sei o quê. É mais para essas ações sociais mesmo e educacionais deles, né? Culturais. E aí você pode definir qual a finalidade que você quer fazer.
quer aplicar isso na educação ambiental, o que é, aí o grupo que pode definir o uso desse recurso, tá? Tá, e aí, Takashi, isso é feito por meio de carnê ou Não, aí você pode definir a forma. Se vai ser feito, como disse, pagamento vai ser feito o quê, né? Desconto em duplicata no banco, ou o que você vai fazer? Isso é à vontade, é critério da associação. E tem que ter um recibo? Como é que é isso? Sim, tem que ter um recibo. Documento fiscal para guardar. Sim, eu tenho que mencionar o CPF da fonte pagadora, qual a destinação, que mês e que valor que recebeu isso, tá? Tá. Tá? Você tem que fazer isso, tá bom? Mas... tem mais mãos levantadas aqui. Não sei se ainda temos tempo, professor. Tá, dependendo, dá um tempinho. O que mais? Farney. Boa noite. Boa noite. Takashi, por gentileza, eu preciso de um esclarecimento sobre os fundos ESG. O senhor pode nos reportar algo a respeito? Como que é fundo o quê? ESG. ESG? Você pegou no pé. O que é isso? É um fundo que eu escutei recentemente, está sendo massificado, em particular por bancos, né? Que trata da questão da sustentabilidade. Né? Não, aí é outra coisa. Não tem nada a ver, não. Tá? ESG, você está falando? Sim. Isso tá como fundo? Está como fundo. Tá. Se esse que estou imaginando isso, é apenas um fundo de investimento que o pessoal está criando para que possa fazer a sustentabilidade e a neutralização ambiental, tá? Mas isso nada adianta se você não tiver o balanço socioambiental, tá? Isso é um modismo que foi criado para poder arrecadar recursos de investidores para poder dizer que está havendo algum tipo de benefício socioambiental, tá? Ela é só um fundo que foi feito com esse investimento, né, com esse interesse. Não é nenhum tipo de fundo obrigatório, nem nada, e isso não tem muito valor, porque uma vez que você não tiver o balanço socioambiental, isso nada suaviza o processo, tá? Então, ele é um fundo só de aplicação financeira, tá? Ok, tá? Obrigado. Nada. O que mais? Genaro. Boa noite, Takashi. Boa noite, pessoal. Takashi, eu só levantei a mão porque me veio uma ideia aqui agora. Eu queria saber se você acha que é legal a ideia. Legal do ponto de vista moral, não da lei, porque da lei é fazer bingos. Diz que o pessoal, os idosos, gostam de jogar bingo. Um bingo onde objetos, coisas pequenas, tipo tapuer, essas coisas. Reunir o pessoal da terceira idade, onde a arrecadação vai servir para beneficiar as entidades assistenciais da cidade. Sim, nós já temos feito isso. Nós temos feito isso de uma maneira bem como uma casa de bingo moderna mesmo, com um sistema de informática, um monte de coisa. Já temos autorização, já funcionamos, só paramos agora por causa da pandemia no processo, porque não podia reunir o pessoal, tá vendo? Mas nós temos todo um bingo registrado, legalizado em funcionamento, tá? Perfeito. Então, só para avisar que aqui a minha americana, hoje, o presidente eleito da nossa Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, o Dr. Silney, que você já participou de uma live com ele, está presente aqui hoje. Então, é uma ideia que a gente deve implementar aqui também. Sim. Tá? Obrigado, Takashi. Pode fazer. Nada, o que mais? O que mais? Ariel. Boa noite, professor. Boa noite, Takashi. Boa noite. Essa legislação que o senhor comentou, eu perdi o número da legislação que remete ao transporte de cargas, né, assim como o urbano. Aí, mobilidade é a 97, 90 e 99. A lei da OCIP, 97, 90 sim, 99, não. Ok. Artigo 3º, inciso 13. Beleza. Takashi, só mais uma pergunta. A Daniela fez uma pergunta aqui, e ela acabou vendo a resposta. Eu também não vi.
essa questão das cooperativas, elas podem lançar a mão para reduzir o custo operacional relacionado à renúncia fiscal? Não, a cooperativa praticamente poderia se tivesse lucro operacional delas, né? Mas a maioria das cooperativas não chega a ter lucro operacional, porque como ela vai ter que fazer, principalmente no caso de cooperativas, tanto de produção agrícola como do pessoal, como tem que passar os recursos para o cooperado no processo, então, normalmente, o lucro operacional dela é extremamente reduzido, ela não tem, como uma empresa convencional, um valor significativo, tá? Ok, então ela tem várias cooperativas de lucro real, mas mesmo assim... Não, todas as cooperativas é lucro real. Sim, tá? Mas eles anunciam migalhas, né? Isso, porque ela tem que pagar todo, como chama, o cooperado nos seus produtos, serviços no processo, então o lucro operacional dela, ela movimenta um dinheiro grande, mas o que sobra é muito pequeno, tá vendo? Ok, ótimo. Enquanto que na empresa já é diferente, tá? Ok, obrigado. Bom, só isso, né? Tudo bem? Exatamente. Tá bom. Estamos Então, por encerrado agradecer hoje. ao pessoal aí, obrigado por estar participando mais uma vez e vamos lá, até a próxima semana. Então. Até a próxima semana. Obrigado, Sérgio. Boa noite para vocês.